Vamos falar do Guarani, né? Porque após não conseguir o acesso para a Série A, o presidente André Marconato conversou de maneira exclusiva com a nossa equipe e fez uma análise do que foi a temporada 2023 para o Bugre. O ano de 2023, para mim, foi um ano de aprendizado à frente de um conselho de administração. Eu já participei de outros, do anterior, mas era como membro, né? Agora à frente é bem diferente, a responsabilidade é imensa, chega a ser um pouquinho assustador, né? Porque o nível de cobrança de torcida dos fãs, dos apaixonados, é muito alto. Mas super feliz, a gente não tem medo de desafio, né? Estamos aqui para realmente colaborar com a instituição. Marconato também falou sobre saídas e chegadas de jogadores. Em cima disso, né, da chegada do executivo, vamos sentar com o Humberto. Algumas peças sim, importantes vão sair. No próprio Bruno José, que já foi divulgado na mídia, né, teve o passe vendido para o Japão. O planejamento é tentar substituir essas peças com nível um pouco maior ou tentar manter a qualidade dos que estão saindo e melhorar o nível de excelência do elenco, né? Então, eu acho que é basicamente isso. A gente tem que sempre melhorar, porque o campeonato ano a ano fica difícil. Então, é sempre assim, sempre buscando uma melhora e uma excelência dentro do trabalho das pessoas. Para seguir falando sobre o Guarani, eu vou acionar aqui o Wendel Coral, ele tem mais informações sobre essa reformulação do elenco. É algo padrão de todas as equipes, né, Coral? Vai chegando no final de ano, contratos se encerram, outros jogadores são chamados para outros clubes, para outros mercados, não seria diferente com relação ao Guarani. E aí ontem, quando a gente falava da Ponte Preta, eu iniciei o nosso bate-papo da mesma maneira que eu vou iniciar hoje. O presidente ontem falou o nome do técnico e hoje a história se repete. O Marconato fala sobre Humberto Louser, ou seja, já é algo que a gente pode imaginar e que ele continua para o ano de 2024. Boa noite para você. Sem dúvidas, meu caro Gustavo Negreto, boa noite a você, um abraço a todos que nos acompanham. Se por um lado o Brigatti está confirmado no elenco da Ponte, né, para comandar a equipe 2024, do outro, o André Marconato faz a mesma coisa com o Guarani, bancando a permanência do Humberto Louser. O Louser que quando chegou, o torcedor gostou bastante, teve aquela arrancada com o Guarani na Série B, mas nessa reta final foram 8 jogos sem vitória. 4 empates, 4 derrotas, 57 pontos, o Guarani que chegou a flertar com o acesso durante boa parte da Série B do Campeonato Brasileiro, terminou na 10ª colocação, mas o Louser está mantido. Você falou de contrato, Gu, muitos desses contratos, inclusive tanto na Ponte quanto no Guarani, que é o tema de hoje, se encerrando justamente nesse dia 30 de novembro, que é essa quinta-feira. Ao que tudo indica, a gente deve ter bastante mudanças, né? Tanto na Ponte quanto também no Bugre para a próxima temporada. A gente já, durante essa entrevista, um nome certo já, o Bruno José. A gente já sabia dessa saída do meio-campo, atacante do Guarani. Temos também o Romarinho, que um tempo atrás também já havia sido falado sobre isso. Quem mais, Coral, que a gente pode falar, o que você sabe? E, além de tudo, né? Quem trabalha com isso também foi apresentado hoje, né? Existiu também essa mudança dentro do Guarani, né? É isso, para a gente falar um pouco dessas mudanças, né, do cenário do Guarani, primeiro para falar sobre essa mudança no cargo de executivo de futebol. O Lucas Drubsky, né, que tinha desembarcado no Brinco de Ouro da Princesa há 6 meses, ele acabou aceitando uma proposta do Ceará, então vai comandar o futebol do Ceará ali a partir do ano de 2024. E é como se fosse uma troca, mas claro que uma negociação não teve nada a ver com a outra. O Guarani trouxe justamente o executivo que estava no Vozão. Juliano Camargo foi apresentado nesta tarde no estádio Brinco de Ouro da Princesa, então ele vai ter, junto com o André Marconato e com o Humberto Louser, essa missão ali de montar o clube, montar o Guarani para 2024. Na próxima temporada, o Guarani vai disputar o Campeonato Paulista, né, da primeira divisão e também a Série B do Campeonato Brasileiro. Então o Bugre chega forte ali, né, muito por conta dessa Série B que o Guarani fez. Embora o Guarani não tivesse vencido a 8 jogos, desandou na reta final, o Guarani chegou a flertar com o acesso à Série A. Então o torcedor, e internamente no Guarani também, as pessoas pensam isso, né, como foco, como prioridade para tentar começar o ano de 2024. A tarefa vai ser árdua porque pelo menos 2 dos principais destaques do Guarani já é sabido por todos que não vai ficar. O primeiro, como você disse, é o Bruno José. O Bruno
Bruno José, o Guarani não pôde fazer nada porque ele pertence ao Cruzeiro. Ele tem vínculo com a Raposa até dezembro de 2024. Mas o que acontece é que o Cruzeiro, já nessa reta final de contrato dele com o Guarani, que se encerra hoje, negociou o jogador com o Jubilo Iwata, do Japão. Bruno José ficou 2 anos no Guarani, fez mais de 70 jogos, foram 7 gols, 10 assistências, era um dos pilares desse time do Humberto Louser na ponta direita, no ataque da equipe do Bugre, mas o Guarani ficou de mãos atadas, o jogador era emprestado do Cruzeiro, o Cruzeiro negociou. O Guarani, embora a Raposa não tenha divulgado o valor dessa transação, mas o Guarani vai ali levar 15% ali por conta dessa taxa de vitrine, né, que o jogador vinha atuando no Brinco de Ouro da Princesa. Um outro atleta que também não fica, esse o Guarani até poderia ter tentado algo a mais, é o Bruninho. Bruninho chegou nesse ano na equipe do Bugre, vinha muito bem como atacante, depois que o Louser chegou, colocou o jogador no meio-campo, nessa função de armador, já que o Regis não vinha desempenhando um bom futebol. E o que pega com o Bruninho é o seguinte, contrato de empréstimo vence hoje. Ele pertence ao Atlético Mineiro. Para o Guarani tentar adquirir o jogador, o Guarani precisava pagar a quantia de 500 mil euros por aproximadamente 50% dos direitos econômicos. O Guarani não tem esse dinheiro, então o que o Guarani fez junto ao Atlético Mineiro? Uma outra proposta, por um valor menor. O Galo recusou porque entende que consegue pegar essa quantia de 500 mil euros com alguma outra equipe. Se não for pagar logo de cara, né, o Atlético espera emprestá-lo a mais um clube. Por que não ao Guarani? Porque o Guarani já teve uma renovação de empréstimo quando saiu o Luciano Castan justamente para o futebol mineiro. Então ele prorrogou o seu contrato de forma anterior e o Atlético não quer estender o vínculo do Bruninho por mais um ano ou 6 meses que chega junto ao Bugre. Então é uma situação muito delicada, né, Gu? E aí que entra também a importância de um acesso, não é só a disputa da Série A. Um acesso, o time que chega à Série B, ele tem mais renda, ele tem mais dinheiro para o próximo ano. O Guarani ficou sem esse acesso, ele recebe um dinheiro, né, uma verba da CBF de um time para a Série B. E aí faz falta nessa hora para você, por exemplo, renovar, contratar jogadores que foram pontuais numa campanha boa do Guarani. Ela é decepcionante se a gente pensar nesse final, mas ela foi uma campanha boa. É isso, e tem que ser valorizada, né? Porque o time do Guarani, até para boa parte da torcida inclusive, era um time que teoricamente faria uma Série B sem sustos pela permanência. E o que vinha tendo para muita gente da torcida, repito, era lucro, né? Você brigar pelo acesso. Na reta final, infelizmente, não deu certo. O Guarani vai jogar mais um ano a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mas se tem saídas, tem também aquelas permanências, né? Embora o Guarani não tenha confirmado nenhum nome até o momento, inclusive o presidente André Marconato chegou a falar em um certo momento na entrevista aí para nossa reportagem que na próxima semana, inclusive, alguns nomes já serão confirmados ali com um novo contrato para 2024. Alguns nomes do atual elenco que o Guarani planeja renovar o seu vínculo. O volante Matheus Barbosa, titular absoluto da equipe, ele que jogava no Vasco da Gama. O meio-campista Regis, que pertencia ao Curitiba, deve ficar no Brinco de Ouro mesmo que não tinha um bom futebol sendo apresentado nas últimas rodadas. E os atacantes Bruno Mendes e Dérico. O Dérico foi um dos artilheiros do Guarani na temporada 2023. O Bruno Mendes com um pouco de gol a menos, mas sempre sendo acionado pelo Humberto Louser no segundo tempo, já que o Dérico foi titular durante boa parte da Série B. Então a expectativa é de pelo menos parte desse elenco ser renovado. Mas o Guarani, junto com o Juliano Camargo, vai precisar ir forte ao mercado, porque o Paulistão já começa na segunda quinzena do mês de janeiro. Gu. E era justamente sobre isso que eu ia falar. Tem que ir forte no mercado e tem que ir o quanto antes. Porque jogadores bons, equipes também fletam com esses jogadores, fazem um contato, tentam um contrato. E se você não fizer isso agora, vai chegar 2024, logo na primeira semana, que quando as equipes já começam a se representar, pensando no Paulistão, vai ter jogador bom que vai já ter se encaminhado para outras equipes. Tem que correr contra o tempo, né, Coral? É isso, o tempo é muito curto, né? A gente para e pensa, tem mais de um mês para o Campeonato Paulista começar, mas a preparação é bem antes, tem aquela pré-temporada. É isso. Enfim, não vai ser fácil aí para o futebol campineiro esse próximo mercado de negociações aí, porque o Campeonato Paulista já tá batendo na porta, Gu. Tá certo, Coral. Obrigado pelas informações.